Galera, uma coisa a gente tem em mente, a gente sabe sobre o Anos, que realmente ele é um cara muito forte. Ele tem uma imensidão de poder que vai muito além do que a gente imagina. Pensa num cara que é destruidor de mundos, de universos. Cara, o poder dele é até maior do que isso. É mais pra esse nível aí mesmo, e eu sei que você tá doido pra conferir. Então faz o seguinte, chega mais comigo pra gente descobrir todo o poder do Anos, da onde ele veio, o que acontece da história dele, como ele desenvolveu todo esse poder. Então chega mais e vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, um dos reis demônios mais fortes dos animes com certeza é o Anos Vodkad. Mas você sabia que antes mesmo dos animes mostrar pra gente tudo que aconteceu, né, nos animes, até antes mesmo dele se tornar o próprio rei demônio da tirania, ele já era quase que imbatível? Pois é, galera, o Anos já tinha uma carga de poder extremamente grande no passado. E foi pensando nisso que eu preparei esse vídeo aqui e trouxe pra vocês um pouco desse passado, como ele conquistou o título que ele tem hoje, junto com alguns dos poderes mais poderosos que ele possui. Então bora conferir depois do seu like, é claro. Deixa esse likezão brabo aí, nível Rei Demônio, é o nível top dos top, cara, multiversal. Eu sei que você consegue, você é brabo, capricha nesse like, hein? Tamo junto sempre, galera. Vamos lá agora. Anos Vodkad, um demônio poderoso que foi famoso durante a Idade Mítica como Rei Demônio da Tirania, por seu imenso poder e crueldade com seus inimigos. Depois dele dar a sua própria vida para separar o mundo em quatro, ele reencarnou na Idade Mágica, quando começou a frequentar a Academia do Rei Demônio, para descobrir que mudou desde 2000 anos atrás. Os humanos mataram a sua própria mãe enquanto ela estava grávida dele, e ele nasceu mesmo assim do cadáver da mãe. Ele disse que era algo que nunca poderia se esquecer. Antes do reinado do Reino do Anos, Jihad estava repleto de intensa rivalidade entre os quatro reis do mal, o Rei Feiticeiro, Bombiras e outros demônios poderosos. Isso era totalmente vantajoso para os humanos e espíritos, que temiam que os demônios algum dia se unissem, o que perturbaria o equilíbrio total da guerra. Portanto, o exército de Azeshon criou a semear dúvidas entre vários governantes e exauriu os demônios, colocando-os uns contra os outros. E após a ausência de Bombiras, o território Midhaze foi consumido por fogos da guerra entre os mais poderosos demônios. Anos foi o primeiro a vir com o Midhaze e construiu um castelo, Deus Cage, um símbolo de medo. Anos e o seu exército exibiram um poder inigualável na guerra, mais forte do que qualquer outra força ou raça existente. E durante o seu reinado, ele seguiu o próprio caminho e deu as boas-vindas aos que quiseram se juntar a ele. Ele executou a vontade enquanto derrotava todos os demônios e também acabava com os humanos que atacavam. Quanto mais pessoas ele protegia, galera, mais implacável e cruel ele acabava se tornando. E diante disso, antes que ele mesmo percebesse, ele era temido como Rei Demônio da Tirania, e o seu nome era conhecido como Jihad. Anos aceitava sua reputação porque quanto mais infame ele se tornava, menos oponentes ele teria e mais poderia proteger os seus súditos. No entanto, muitos demônios se opuseram a ele, muitos humanos que consideraram impedir ele, parar ele e acabar com o governo de Jihad. Os espíritos cooperaram com ele e os deuses tentaram eliminar o Anos, o que acabou perturbando toda a ordem. Durante essa guerra aí, o Anos lutou e destruiu vários inimigos, enquanto eles encontravam, por exemplo, o herói Kanon no campo de batalha. Os dois começaram a batalhar um contra o outro, era o maior inimigo dele. O Kanon conseguia ferir o Anos de alguma forma, em um grau até razoável, enquanto o Anos destruiria todas, exceto uma das 7 fontes de vida de Kanon. Portanto, forçando Kanon a recuar da batalha. Os dois continuariam se encontrando e lutando um contra o outro durante toda a guerra, já que ambos ganhariam um respeito mútuo e, claro, acreditariam na determinação um do outro. Enquanto a guerra entre os humanos e espíritos, deuses e demônios continuava, o Anos eventualmente cansou de lutar essa guerra e decidiu que a única maneira de alcançar a paz era ele construir paredes entre as 4 raças, na esperança de que eles esquecessem o rancor após 1000 anos ou até mais. Assim, ele formou um acordo com o herói Kanon, o grande espírito Reno e o deus da milícia da criação, e aí ele convidou eles para o seu castelo. E lá dentro foi quando ele se sacrificou para fornecer magia suficiente para essa causa. E assim, ele reencarnaria após de 2000 anos com a esperança de tudo ter acabado. Só que o feto no qual o Anos iria reencarnar estava perto da morte, quando ainda estava no útero da mãe.
Como os médicos não podiam fazer absolutamente nada, nem mesmo com própria magia, Isabela orava todos os dias para que o seu filho conseguisse nascer, ela conseguisse manter o filho. Não importava para qual ser divino ela orava, tá? E devido a isso, a resposta foi justamente com o ânus. Enquanto ela dormia, o coração do bebê parou de bater dentro dela. As orações de Isabela foram finalmente atendidas quando o coração da criança começou a bater novamente. E aos poucos o bebê recuperou as suas forças e cresceu à medida que a fonte do ânus escolheu para poder reencarnar esse bebê, devolvendo-lhe assim a própria vida. Ele acreditava que foi por causa da força de vontade da sua mãe que ele se sentiu atraído por esse bebê e foi chamado para reencarnar ali. Mas então, desde seu nascimento, o Ânus veio com tudo para essa sua vida, incluindo as habilidades que ele tinha, tá? Ele possuía uma fonte única, especializada na destruição. Como um Voldgod, o sangue do Ânus é do rei da destruição. A linhagem Voldgod tem dificuldade de ter filhos porque suas fontes destrutivas são contra o próprio nascimento. A morte e a destruição é o que alimentam o feto, sacou? E quanto mais perto a mãe estiver da destruição, melhor seria o ambiente para o nascimento do filho. Por isso, ele conseguiu ser reencarnado. Ânus possuía uma quantidade extraordinária de poder mágico que ninguém jamais tinha visto. Superava todos os outros seres que ele encontrou. O seu poder é tão monumental, mas tão monumental, que não pode ser medido por meios normais. Em uma luta contra o Graham, Ânus revela que ele retém o poder dele, ele tem que reter, senão ele destrói o cara muito rápido. Em contraste, o Graham, cujo esforço tá total sendo liberado ali, todas as magias, a força que ele tem, Ânus suprime e compensa o seu próprio poder consigo mesmo e controla a magia que mal resta para que o mundo não seja destruído, sacou? Mas não para por aí não, cara. Embora tenha sido revelado que o Ânus tem poder mágico suficiente para destruir o seu próprio mundo, tá ligado? É como se ele pudesse ser destruído pela sua própria presença. Pra tu ter uma noção, mundos ainda mais profundos ainda assim não ficariam ilesos caso ele liberasse mais do seu poder. Quanto mais o Ânus se aproxima da destruição, mais forte ele se torna, mais forte a sua fonte se torna. E embora a verdade se aplique a todas as fontes do Ânus em que ele se especializou, a magia de destruição é a mais forte que ele tem. Portanto, o seu poder é ainda mais forte do que ele tá agora. A fonte do Ânus pode superar a própria destruição, cara. Embora ainda seja incerto o que exatamente isso significa pra gente, uma possibilidade é que o Ânus simplesmente use o poder dele para ganhar à medida que se aproxima da destruição e impedir a própria destruição de si mesmo, e portanto, superá-la. Outra possibilidade, menos provável até, é que a fonte do Ânus, se ela for destruída, e portanto alcançar o poder do infinito e retornar à destruição como o Ânus teoriza, ela superaria a própria destruição e se reformaria novamente. Como Graham afirmou que ambas as fontes têm uma natureza semelhante, ou seja, ser capaz de reformar-se mesmo após a destruição, o Ânus poderia ser um cara completamente imortal, sacou? Tipo, ele existiria fora da própria existência. É algo sinistro. O bom é que ele tem imunidade à magia de origem do Rei Demônio. A magia de origem é um tipo de magia que empresta o poder de um ser antigo para ser lançado. Só que sendo o próprio Rei Demônio, qualquer feitiço que invoque o seu próprio poder torna-se inútil contra ele. O Ânus conhece a estrutura atômica de todos os objetos que existem e de todas as magias também. Quando ele usa a magia da criação, por exemplo, para criar um objeto, ele não cria apenas um objeto, mas também os átomos que constituem esse objeto. Ânus desenvolveu vários feitiços e até inventou a Origin Magic, mano, um tipo de magia completamente novo e muito poderoso. Aproveitando aqui esse gatilho que a gente já mencionou, a magia dele, nada mais justo do que a gente falar dos olhos mágicos da destruição que ele tem. Cara, esses olhos mágicos são capazes de destruir, literalmente, desintegrar, tá ligado? Qualquer coisa, tudo à vista do Ânus, inclusive a mente de uma pessoa e a própria magia. Além disso, esses olhos mágicos podem fazer as pessoas dormirem por pelo menos um dia. Fora que os olhos também podem aparentemente agir automaticamente para destruir poderes que tentam afetar o próprio Ânus, tornando anti-mágico definitivo, ou seja, nenhuma magia consegue afetar ele enquanto ele conseguir usar os próprios olhos. Os olhos mágicos da destruição caótica são a essência desse olho mágico, mas essa não é a forma convencional e sim a forma caótica dos olhos. Ele tem o poder de destruir até mesmo o indestrutível. Com apenas a abertura desse olho mágico, o mundo começa a entrar em colapso e se tornar caótico. Esse olho mágico é um olho capaz de destruir a ordem e a razão, mano. Então tu já viu que é um nível acima, como se fosse uma evolução do olho caótico dele.
Morteiro de aniquilação de chamas do inferno. Diz-se que esse é o mais alto nível de magia de ataque de fogo dentro do sistema de magia da raça demoníaca. Um poderoso sol negro em uma miniatura que pode ser disparado contra o inimigo como um cometa. Como é o caso, todas as formas de magia, quanto mais poderoso o usuário for, mais poderoso o feitiço se torna. Na Idade Mítica, um lançador pode usar vários Graze, mas na Idade Mágica, 20 pessoas poderiam atingir uma taxa de, sei lá, 20% de sucesso. Só que nesse caso, o Anus tem 100% sozinho. Um bagulho que 20 pessoas demorariam para atingir, ele consegue atingir sozinho. A parede dos 4 mundos. Cara, a parede que dividiu o mundo em 4 há 2000 anos atrás foi feita combinando o poder mágico do Deus da criação, o grande espírito e o herói, o rei demônio. Ele rejeita tudo que destrói. No entanto, Melias o havia tomado antes de desaparecer 1000 anos atrás, cara. Anus pode revestir o seu corpo com parte dessa mesma parede que separou o mundo, para poder atuar como uma barreira protetora e que fortalece os seus próprios ataques. Demon King Castle Summon. Esse aí é a grande magia que move o castelo do Rei Demônio para ele, capaz de emitir um enorme poder mágico porque é originalmente uma ferramenta mágica fixa, o que certamente está impossível há 2000 anos atrás. No entanto, a magia de origem é muito antiga e tomando emprestado de uma entidade com maior poder mágico, é possível produzir um resultado extraordinário com isso. Se pegarmos emprestado o poder de Deus Gate 2000 anos atrás, não é impossível convocar Deus Gate dessa era, que é uma relação estreita com ela. Anus só pode usar, por exemplo, na proximidade do castelo, a Venus Donoa, que é a sua espada. No entanto, ele pode convocar o castelo a qualquer momento que ele desejar, em troca do uso de um pouco mais do seu poder mágico. Mão de toda a criação. Essa magia permite ao usuário ignorar distâncias físicas, agarrar e assumir o controle de tudo. Anus usa a magia para mover a lua, por exemplo, e fazer o eclipse acontecer 9 dias antes do que deveria. É algo bem forte, cara. Manifestação de possibilidade do corpo ondulado. O poder mágico do Anus oscila entre a possibilidade. Assim também a sua origem e o seu corpo. Quando o Anus usa essa habilidade, ele abrange todas as possibilidades possíveis. Possibilidade de que ele ataque ou possibilidade de que ele não faça nada. Tudo de uma vez. Portanto, ao usar essa habilidade, pode ser que o Anus esteja parado e atacando a pessoa ao mesmo tempo. Morteiro mágico de cinzas de destruição de mundo extrema do inferno Crone. Essa é a primeira magia destruidora que ele tem. A magia de origem que libera um apocalipse e queima tudo, destrói e reduz tudo a cinzas. Ele toma emprestado o poder do passado do Deus da criação e também do Deus da destruição do mundo, o próprio usuário passado, e também adiciona o poder do usuário presente a ele. Ele queima o que não deve ser queimado, cara, destrói o que não deve ser destruído e reduz o universo inteiro a completas cinzas. Se as chamas apocalípticas não forem controladas, isso destruiria centenas de milhares de mundos, para você ter uma noção do nível de poder. E temos, por fim, a conquista dos 7 passos da Nirvana, que é a segunda magia destruidora do mundo de Anus. A magia aprofundada, que libera o poder destrutivo condensado na fonte de Anus. A cada passo que ele eleva o nível de todo o seu poder. Se o 7º passo for liberado, o mundo seria destruído 1000 vezes e ainda haveria energia de sobra para destruir mais. Agora, a principal armas e equipamentos dele, a gente pode contar com a primeira, a espada destruidora de princípios, a Venus Donoa, a espada mágica do fundador, que pode destruir todas as coisas da criação. Não importa o quão duro, eterno ou infinito seja, a Venus Donoa destrói junto com a sua razão. Ela já foi criada ao transformar o corpo divino do Deus da destruição, Aberniu, em uma fonte no castelo do rei demônio Deus Gate, distorcendo e interrompendo a origem da destruição e transformando a autoridade do Deus da destruição em uma magia na forma da espada que destrói toda a razão. O único problema é que a Venus Donoa só pode ser usada na vizinhança do Rei Demônio, no castelo Deus Gate, ou no domínio do próprio Rei Demônio. Mas ainda assim ela traz um poder tão absurdo que é uma coisa completamente inimaginável. Eu acho que qualquer ser, ninguém escaparia de um corte dessa espada. A espada do Todo-Poderoso, uma espada divina também, criada por Arcana, que se alguém fosse retirá-la e usá-la à sua bainha, uma fonte presente do passado ou futuro seria instantaneamente apagada da existência. Anus pode usar essa espada graças ao seu verdadeiro poder, e o verdadeiro poder dessa arma, ela pode cortar qualquer coisa, não importa o quão indestrutível seja também. Espada de duas leis, uma espada de magia negra formada pela transformação do corpo do tirano das duas leis por meio de um conectado aí o seu corpo ao corpo do Anus em um meio comum.
Como resultado de conexão, a espada de duas leis atua como um segundo recipiente para o próprio Anos, capaz de conter e controlar uma enorme quantidade de poder destrutivo de uma fonte ali dentro. Um corpo normal morreria imediatamente quando usasse essa espada, mas como o corpo do Anos é um corpo do tirano das duas leis, ele é extraordinariamente resistente e pode conter uma enorme quantidade de poder destrutivo do próprio Anos. Portanto, tem um poder de ataque extraordinário, e como resultado ter sido formada a partir do corpo do tirano de duas leis, a espada de duas leis ganhou o seu poder único, a etapa de sombra das duas leis, que permite ao usuário causar dano direto a qualquer alvo. Dizem que o Anos ainda possui várias outras armas, só que elas nunca foram apresentadas pra gente. Mas mesmo assim, eu acho que já deu pra gente entender mais ou menos o nível de atrocidade que esse cara é capaz de fazer, o nível de força que ele é capaz de ter, uma coisa totalmente descomunal. Galera, muito obrigado por mais um vídeo, cara. Não esquece de deixar o seu like brabo. Lembrando que esse quadro de personagens aqui no canal, que a gente sempre traz, vai continuar rolando. Muito mais personagem forte pra caralho. Cara, apelão, mano. Eu sei que vocês gostam de gente apelona, gente braba, gente forte. Então pode deixar aí nos comentários, comenta aí o que você achou de descobrir tudo isso do Anos. Deixa mais personagens pra gente, mais personagens roubados pra gente trazer aqui no canal também. E pra você que conheceu o canal agora, se inscreve aqui no canal, cara. Você não pode ficar sem se inscrever. Se inscreve e ativa o sininho, que a gente vai acompanhar firme e forte esse mundo dos animes, esses personagens OPs e conhecer diferentes histórias, responder perguntas, curiosidades, isso tudo você vê só aqui, beleza? Tamo junto, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Fui!